A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Marcos Aurelius uma vez registrou nas páginas do Tempo um mantra assombroso que é também surpreendentemente libertador. Um lembrete visceral de que a vida, em sua beleza inefável e causa inexorável, é uma dança efêmera, mas também um catalisador, um chamado claro de clarim que nos instiga em direção a uma existência autêntica. Uma existência que não apenas mergulha os pés nas águas rasas da vida, mas mergulha em suas profundezas sem medo das correntezas. Saudações, viajante companheiro nessa vasta viagem cósmica. Este vídeo não é apenas uma montagem de estruturas sintáticas e ritmos fonéticos, mas sim uma mão calorosamente estendida que o convida a entrar em um portal que leva a um santuário sagrado, onde os ecos de um imperador outrora poderoso, um sábio estoico, sussurram sabedoria eterna na consciência coletiva da humanidade. Na era digital de hoje, a sociedade se tornou uma intricada e pulsante rede de opiniões, julgamentos e comparações, cada ação, cada palavra, cada silêncio dissecado sob a lente de aumento do olhar coletivo. Em meio a esse caos, os ensinamentos estoicos de Marcos Aurelius brilham como um farol, iluminando um caminho para a liberdade interior. Sua filosofia, enraizada na autoconsciência e na resiliência, propõe que o seu valor não seja precariamente balançado nas volúveis escalas da validação externa, mas esteja firmemente ancorado nas bases de suas virtudes internas. Uma montanha. Pare de se importar com o que as pessoas pensam. Uma frase que à primeira vista parece simples, até mesmo simplista, certo? No entanto, abaixo dessa aparência de simplicidade reside uma montanha assustadora, um Everest, que todos nós precisamos escalar. É uma jornada cheia de perigos, cheia de pedras escorregadias de julgamento e incompreensão, fendas ocultas de autodúvida e tempestades cegantes de pressão social. A subida é árdua, muitas vezes nos deixando ofegantes, questionando nossas capacidades. No entanto, o cume, o auge da autoaceitação e da liberdade das amarras da opinião pública, promete uma recompensa que vale a pena, uma perspectiva panorâmica onde não nos enxergamos mais através dos espelhos distorcidos das expectativas sociais, mas sim através da lente clara da autoentendimento e aceitação. Marcos Aurelius, um homem que detinha imenso poder e ainda assim permanecia incorruptível por ele, estende a mão para nos ajudar nessa ascensão desafiadora. Ele não promete remover os obstáculos ou suavizar os ventos fortes, mas nos fornece uma armadura mental, um arcabouço filosófico que transforma contratempos percebidos em degraus, medo em coragem e incerteza em sabedoria. Sua filosofia, enraizada na essência mesma de nossa condição humana, nos convoca a elevar-nos acima do ruído branco do julgamento social e sintonizar a sinfonia de nossa própria autenticidade. Ele nos ensina não apenas a existir nas sombras das percepções dos outros, mas a nos erguer orgulhosamente na luz radiante de nossa própria autoconsciência. O caminho que ele aponta pode ser menos percorrido, cheio de desafios invisíveis, mas a promessa de alcançar nossa verdadeira essência torna a jornada uma aventura que vale a pena empreender. Afinal, não é melhor enfrentar os mares tempestuosos da autodescoberta do que ficar estagnado nos portos seguros da conformidade? A galeria. Imagine, caro amigo, que você se encontra perambulando por uma galeria vasta e intricada. Esta galeria, grandiosa e imponente, não está repleta de obras de arte convencionais. Em vez disso, está cheia dos julgamentos e opiniões dos outros, seus pensamentos sobre você transformados em criações tangíveis. Cada tela é pintada com as nuances da percepção, capturando o eco de sua existência a partir da perspectiva de uma multidão de artistas. Algumas pinturas são leves e brilhantes, salpicadas de pinceladas de admiração e respeito. Outras são mais escuras, talvez até sinistras, revelando preconceitos, incompreensões ou inveja. No entanto, cada obra é a interpretação de outra pessoa sobre você, sua representação de sua vida vista através de seus olhos, experiências e preconceitos. Assim, surge uma questão comovente a partir desse experimento mental. Essas pinturas realmente refletem sua essência, sua alma, seu verdadeiro eu, ou são meras distorções, reflexos distorcidos pelas lentes dos outros?
O mundo, em sua complexidade infinita, muitas vezes nos leva a acreditar que a medida de nossa existência, o peso de nosso valor, está suspenso nessa galeria de opinião pública, que nosso valor oscila com o aplauso ou as vaias da multidão, como se fôssemos atores em um palco eternamente julgados por uma plateia que não podemos ver. Mas será que o sol deixa de brilhar radiante quando encoberto por nuvens? Será que o rio interrompe sua jornada implacável em direção ao mar quando não é observado por olhos conscientes? Nosso valor próprio. Marcos Aurelius. O imperador estoico declararia categoricamente: não, sua filosofia gira em torno do conceito de que nosso valor próprio não é uma marionete dançando ao sabor dos caprichos e fantasias externos, mas um edifício sólido construído sobre as bases inabaláveis da razão, virtude e uma profunda harmonia com a natureza. Sob suas palavras orientadoras, aquilo que está no caminho se torna o próprio caminho. Obstáculos percebidos se transformam em oportunidades inestimáveis. Essas barreiras, reais ou imaginárias, não são barricadas cruéis bloqueando nosso caminho, mas desafios benevolentes, aqui para fortalecer, refinar e forjar em nós versões superiores de nós mesmos. Essa é a essência da alquimia filosófica. Transmutar negatividades percebidas em positividades reluzentes, transformar chumbo em ouro. Quando as sombras das opiniões dos outros tentam obscurecer sua autopercepção, considere isso não como um obstáculo, mas como uma oportunidade. Use-o como um degrau para subir em direção a uma compreensão mais profunda de sua resiliência, seu poder e a profundidade de sua sabedoria. Pois o verdadeiro juiz de caráter não é o eco estridente da multidão, mas o sussurro de seu eu interior, o observador tranquilo que reside nas profundezas de sua alma. Uma escravidão insidiosa ocorre quando amarramos nossa felicidade às correntes volúveis da opinião pública. É como um pântano, um abismo pantanoso. Quanto mais importância atribuímos a isso, mais somos consumidos por suas profundezas obscuras. Nossa alegria, nossa paz, nossa própria essência se enredam nesse terreno traiçoeiro, afundando sob o peso de expectativas impostas. Lembre-se, meu amigo, de um momento, uma breve instância em que você conteve seu riso, o som abafado pelo véu sufocante da convenção. Um momento em que você refreou sua paixão, aprendeu como um cavalo selvagem, temendo que seu poder pudesse perturbar a tranquilidade das normas sociais. Ou talvez um momento em que você ocultou sua essência única, escondendo-se nas sombras, com medo de julgamento, como uma estrela solitária com receio de brilhar em meio a uma galáxia de conformidade. Os cantos de nossa memória estão frequentemente preenchidos com tais pequenos trechos, lembretes dolorosos de nossa capitulação ao medo do julgamento. Esses são os momentos em que optamos por censurar nosso verdadeiro eu. Mas qual é o custo dessas restrições autoimpostas? Quando sufocamos nossa autenticidade, involuntariamente trocamos nossa alegria intrínseca pela ilusória sensação de aceitação. Assim como um rouxinol que troca sua melodia melodiosa pela silenciosa aprovação de um rebanho mudo, trocamos a liberdade exaltante da autoexpressão pelos confinamentos restritivos da conformidade. Marcos Aurelius, um farol da filosofia estoica, nos guia por esse labirinto de restrições autoimpostas. Ele nos implora para cultivarmos uma atitude de indiferença em relação ao julgamento. Essa não é uma indiferença desconectada enraizada no desprezo ou na apatia, mas uma indiferença acolhedora, um leve empurrão que nos lembra que o coro externo de opiniões não possui poder sobre a sinfonia interna de nossa realidade. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. Ele professa que essa força não é uma fortaleza construída para resistir às invasões externas do julgamento, mas sim um jardim que floresce com a aceitação. A aceitação de que não podemos controlar os pensamentos ou opiniões dos outros, assim como não podemos orquestrar a direção do vento. No entanto, o que podemos controlar é nossa reação a esses ventos, nossa navegação, nossa interpretação. Considere isso, meu amigo. Mais frequentemente do que nunca nos encontramos envolvidos não pelas grades dos julgamentos alheios, mas pelas correntes de ferro de nossos próprios medos em relação a esses julgamentos. Essas correntes, esses medos, não nos são impostos, nós os forjamos nas chamas de nossas inseguranças. No entanto,
No momento em que escolhemos honrar nossa paz acima de suas percepções, empunhamos o martelo que quebra essas correntes autoimpostas. Aurelius nos ensina que nossa existência não é uma arena para um concurso de popularidade projetado para acumular aplausos ou evitar vaias. Nossa vida é uma nobre busca pela virtude, uma peregrinação em direção à sabedoria, uma jornada de autodescoberta, um caminho de autenticidade. Ele nos implora para abandonarmos a bagagem pesada da validação externa e, em vez disso, carregar a tocha iluminadora da autoaceitação para viver em harmonia com a natureza, sua própria natureza, aquela centelha divina de individualidade que o define. Minha esperança é que este vídeo desperte uma conversa com seu eu interior, um diálogo que o conduza ao espelho da introspecção e que lá, em seu reflexo, você encontre uma pessoa livre do peso da opinião societal, uma pessoa que, acima de tudo, é autenticamente você. Lembre-se, como Marcos Aurelius escreveu, é hora de você perceber que há algo em você, mais poderoso e miraculoso do que as coisas que o afetam e o fazem dançar como um marionete. Não permita que os manipuladores da opinião pública controlem suas cordas. Corte-as soltas e dance ao ritmo de sua própria batida, meu amigo. O palco da vida aguarda sua atuação autêntica, livre do temor do julgamento, ressoando com a melodia harmoniosa da autoaceitação. Quando você deixa de se importar com o que as pessoas pensam, começa a viver verdadeiramente, e nesta vida, enquanto a morte sorri para todos nós, tudo o que podemos fazer é sorrir de volta, não com arrependimento, mas com a satisfação de uma vida vivida em nossos próprios termos.